paz, irmãos. A gente vai dar continuidade rapidamente alguns textos de Atos 5. Amém. Nós vamos terminar os 3 ou 4 reuniões, acredito, mais ainda falando sobre a igreja. E como introdução, hoje todos os irmãos sabem que já faz, todos não, né? Alguns sabem que nós passeamos assim um pouco mais por obrigação pela internet. A gente tem visto um freio católico, tem sido muito notável no Brasil. Frei Gilson. Eu nunca tinha ouvido nada, mas como começaram a achar que era o novo Martinho Lutero, eu disse, deixa eu ouvir, vai que eu estou perdendo o bonde, e esse cara aqui aí é o novo Lutero. Vamos ouvir. No que diz respeito, irmãos, a falar sobre santidade, a condenar aquilo que a Bíblia condena, realmente esse freio, inclusive eu lembrei que quando eu fiz faculdade de História lá no Mosteiro de São Bento, tinha uns 4 alunos de História que eram da mesma ordem desse Frei Gilson. É uma ordem diferente dos padres, porque diferente de clausura ou de morar sozinho, a ordem dele privilegia a comunhão, vários frades juntos. Então os espaços que eles moram normalmente não é clausura. Mas por que eu comecei falando do Frei Gilson? Não é porque ele está na mídia, não, é por causa do assunto mesmo. Muitas pessoas, até evangélicos, cristãos, eu comecei a me preocupar porque eu comecei a ver o próprio Frei dizendo que muitos evangélicos rezam comigo na madrugada. Rezando. É bom levantar de madrugada, não há nenhum pecado nisso. Mas nós estamos falando sobre a igreja. O recorte que me mandaram dele, ele dizia o seguinte: a igreja verdadeira não segue somente a Bíblia. Não há como ser cristão seguindo somente a Bíblia. Eu podia ter encerrado aí. Que uma pessoa que começa com a palavra dizendo isso, que para ser cristão somente a Bíblia não é suficiente, já não merece ser ouvido. Acabou. A base da cristandade, a base da igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e é por isso que nós estamos colocando alguns pontos sobre a igreja. A base da igreja é as Escrituras. Nós temos que lembrar que todos esses grupos que hoje são denominados católicos saíram depois do século V. É a raiz da igreja. Deveria ainda reunir, como diz a igreja. Por isso que alguns sinais vocês ainda verão lá. Ainda verão irmãos com véu. Há muitos sinais lá na igreja, de coisas que nós cremos. Talvez não da mesma forma, deturpada, misturada, diluída. Está lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão da disciplina da igreja. Lá tem também, mas tudo misturado. E há 2 sinais que esse Frei disse, que o meu conselho hoje, para você que por acaso se iludiu ou se ilude com isso, é se afaste. Tem um grupo no Brasil que está com a seguinte campanha teológica: para nós evangélicos, de volta para casa. Por causa do Frei Gilson. Há irmãos voltando para o catolicismo, por causa do Frei Gilson. E a campanha é de volta para casa. Vamos voltar para casa, nossa casa é lá. E o discurso parece muito bonito.
Esse homem é muito interessante. Esse homem fala de santidade. Esse homem diz que só pode ter uma mulher. Esse homem diz que beber é pecado. Ele está apenas dizendo o que muitos padres já dizem há muito tempo. Os padres sérios. Padre sério nunca disse que isso era certo. Sempre disse correto. Mas o fermento do Frei Gilson, primeiro que ele é um ser muito simpático, canta bem, tem uma eloquência da filosofia que fez, da teologia, é agradável aos olhos, é contra aquilo que a Bíblia é contra, riqueza, ostentação, e você pode e vai se iludindo com aquilo. Mas 2 pontos que ele falou sobre a igreja hoje eu quero colocar aqui para que você rejeite. O primeiro é esse: a Bíblia não é suficiente, porque nós precisamos das tradições. Essa foi a queda das denominações e das ordens. Porque se tem uma coisa que a igreja católica conseguiu, que os evangélicos nunca conseguiram, é mesmo super divididos, ainda dá uma aparência de ser somente um. Tem mais de 300 e 500 ordens aqui no Ceará. Aí você pensa que é um grupo só. Eles conseguiram essa proeza. E conseguiram por causa do segundo erro que o Frei diz. Qual é? Nós estamos ligados ao Santo Papa. Quem não está ligado ao Santo Papa, que por consequência está ligado ao homem que criou a igreja? Pedro. De Pedro para cá, todos que são cristãos e estão na igreja verdadeira precisam estar ligados a um homem, que é a continuidade do ministério de Pedro. E eu fiquei de boca aberta em acreditar que tem evangélico cristão, não somente ouvindo e acordando de madrugada para rezar com a heresia dessa, mas ainda dizendo que vai voltar porque agora está voltando para casa. Irmãos, é muita pobreza. Graças ao Senhor por estudarmos as Escrituras. Amém? Todo grupo, seja ele católico, protestante, seja o que for, se ele tem como base as Escrituras, e mais agora, semana passada, conversando pelo WhatsApp com um grande amigo adventista, ele me disse, mas porque eu estava até animado sobre essa questão do sábado. E ele, não, Anderson, ainda hoje, quando as pessoas vão ser batizadas nas águas, na confissão de fé, ela precisa dizer que crê nas Escrituras, mas também acredita nas revelações de Ellen White. Eu não acredito. Ainda hoje, senão a gente não batiza. E eu pensei que isso era da época do Alejandro Bulhon, que só tinha ficado para trás. Mas não. Eu creio nas Escrituras e nas revelações de Ellen White. Não. Nós cremos nas Escrituras. Só. Amém? Amém? Nada mais, irmãos. A igreja não caminha em outro lugar. Então essa questão que a Bíblia, mas tem as tradições, e ele dá risada, voltando para o Frei. E ele dá risada. Não sei como é que os protestantes acreditam que pode viver segundo a Bíblia, e dá aquela risada de escárnio. Pois nós vivemos segundo a Bíblia. Amém. Precisamos de tradição de erro. E o segundo erro que ele comete, dizendo ser igreja verdadeira e retorno a casa, coisa nenhuma, é que tem que estar, a igreja está baseada em um homem. Pobre de Pedro, não tem culpa de nada. Pedro fez muita besteira, mas isso não. Isso não. Pedro nunca, em nenhuma das suas cartas. Pelo contrário, Pedro, nós lemos aqui no Pórtico de Salomão, por uma cura, ele disse, não tem nada a ver comigo. Isso que vocês estão vendo, esse homem curado, não tem nada meu, nada. Esqueça, pelo amor de Deus. E a pessoa ainda acreditar que só é a igreja aquele que segue um homem que tem na sua linhagem a continuidade de Pedro. Não. Todo respeito ao Francisco lá da Argentina, mas se ele não se converter, vai para o inferno. Amém? É para lá que ele vai. Não tem outra porta, não tem outro lugar, não tem nada. A igreja só tem um fundamento,
Cristo e este ressuscitado. Não tem outro. Então cuidado que tem alguns que já foram por essa bobagem, por achar que está havendo uma renovação. Não há nenhuma lá, nenhuma. E sempre que nós estamos falando aqui, congregações, sejam elas de que nome tiverem, baseadas em fundamentos de homens, não seguem as Escrituras. Esse é o problema. Tem uma família que mora no Tom Bezerra, que faz um ano que esse homem se comunica comigo, vez ou outra. Ele até entrou na Escola da Palavra essa semana. Já quis viver a gente, eu venha. Aí fica fazendo a outra pergunta que ele fez essa semana. Parece que se inscreveu na conferência. Parece que teve uma experiência com um grupo desse jeito lá pelo Rio, São Paulo. Eu andei conversando com os irmãos, mas ninguém conhece ele. Mas a pergunta dele é que tem a ver. E vocês são ligados aqui, irmão? Eu digo, nenhum. Não, mas qual é o irmão que encabeça você? Eu digo, nenhum. Piorou. A gente já é cearense, já tem a cabeça nossa mesmo. Não precisa não. Nosso encabeçamento espiritual é Cristo. É esse. Aí vocês estão ligados a irmão? Eu não, estão não. Estão ligados ao Senhor, ao cabeça, de toda paciência. E eu posso conhecer? Pode. Já me perguntou isso 200 vezes. Pode. Já deu endereço. Pode. Olha lá, tem os presbíteros. Se estiver lá, eu vou lhe apresentar assim que você entrar. Aí já passa o abacaxi para os presbíteros. Você já sai de cena e deixa os presbíteros descasco o abacaxi, né? Já deixa na mão deles. Mas quer conhecer, que Deus abençoe. Mas nós temos por clareza que a igreja só tem como fundamento a Cristo. Não tem tradições de homem. Não tem esse negócio de isso aqui foi uma coisa boa que o fulano lá criou. Não. É o Senhor. E nessa igreja que nós estamos buscando pelo menos vislumbrar mais um pouco, eu queria chamar a atenção para aqueles que gostam de anotar. Capítulo 4, verso 32. Nós temos, para a gente chegar no capítulo 5, só para relembrar de domingo. Capítulo 4, verso 32, nós temos: a igreja tinha tudo em comum. Esse é um dos aspectos da igreja que pode ser copiado, tentam copiar. Os irmãos que já são cristãos aqui há muito tempo lembram quando nasceu as comunidades. A comunidade tinha essa questão de comunhão, todo mundo junto, a koinonia, até grupos e tal. Alguns deram certo, outros não deram para nada. Mas a característica da igreja é essa mesmo, é em comum. Nós somos irmãos, temos tudo junto. No 4:33 é algo que eu lembro, a gente lembrou domingo que o próprio Márcio está tendo comunhão com a gente. O testemunho, a vida, mas também o poder. No 4:33, essa igreja tem característica de testemunhar a Cristo, mas ela também tem poder e autoridade do próprio Senhor. E no 34 e 35 do capítulo 4 ainda, nós vimos o governo, que tudo isso é organizado. Às vezes, se um desavisado lê o livro de Atos, fica parecendo que é tudo uma bagunça, que não tem ordem, não tem nada, tudo vai só funcionando. Não. Se uma pessoa que nasceu e cresceu em uma denominação entrar aqui agora, ela vai achar que é tudo bagunça, não tem ordem, não é isso. Porque entender a vida é uma coisa diferente de institucionalizar uma igreja. Você lê Atos, você fica pensando assim, onde é que está as pessoas? E esses versículos organizam. A igreja estava junta, a eclesia, por mais que fosse 3, 4 mil, mas juntos. Não dividiu a igreja do Paulo, fica lá, a do Pedro, a Paulo não existia aqui ainda, então Pedro fica lá, o João fica cá, não.
Era um grupo que Deus levantou, está lá. Claro que isso pode ser um sonho. Um dia, faz pouco tempo, o irmão fez a pergunta: irmão, e se a igreja fosse uma, e como é que faria em Fortaleza? E se nós tivéssemos 1 milhão de cristãos, uma só congregação? E um só governo? Quantos presbíteros? Não sei, 10 mil presbíteros, 20 mil, 30 mil. E esses 30 mil vão se reunir numa mesa e resolver o governo de Deus. E o Partido do Pão no Castelão. Ou em cada bairro ter Partido do Pão, não tem problema nenhum. Mas na localidade a igreja é uma. Quando chegarmos na vontade que Deus quer, uma. O Senhor é que é capaz de organizar tudo isso. No 36 e 37 nós temos o que nós conversamos há pouco tempo e domingo falamos. Irmãos, nós precisamos aguardar que o que Deus tem para nós é crescimento. Amém? Olhando e conversando, nós não temos dúvida, porque entenda, se nós estamos nas Escrituras, nós estamos buscando caminhar com o Senhor, as irmãs orando, estudando a Bíblia, os homens procurando ser pais e marido direito, e todo mundo procurando as Escrituras, estando em reuniões. O final disso precisa ser o final de Atos 2. E Deus aumentava, ou dava, acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Graças a Deus, com essa fala do Davi e da Dani, fiquei muito feliz. Mais um serviço que volta no tempo de Deus, na hora do Senhor, as coisas se ajustando. O que Deus tem para nós é crescimento. O que Deus tem para nós é crescimento, irmãos. Não há outro caminho, porque estamos olhando para Ele. Então, mesmo essa assembleia de 4 ao 35, comunhão, testemunho, poder, governo de Deus. Falei para os irmãos, só quero aqui lembrar, faz muito tempo, inclusive eu aconselho os irmãos que gostam de comprar livros, tem uma conferência que acontece em Águas de Lindóia, uma vez por ano, acho que é meio de outubro, é muito bom para casais, se querem ir segunda lua de mel, viajar, conferência da editora Fiel, muito boa, todo ano acontece, e lá é bom, todas as editoras estão lá vendendo livro com arte de graça para os irmãos, muito piedosos os livros, muitos irmãos participam. E foi nessa conferência que às vezes abrem assim os espaços para a gente perguntar, que fizeram uma pergunta ao irmão, o Hernando Dias Lopes, e eu acho que a resposta dele foi muito boa sobre isso. Irmão Hernando diz: qual é o período da igreja que ela é mais espiritual? Claro, todos nós ficamos aqui sentados, a sala não é pequena, talvez aguardando que o Hernando dissesse a igreja de Atos. Essa é a mais espiritual. Mas a resposta do irmão foi muito sábia, porque ele disse: irmão, eu prefiro que nós entendamos que em todos os momentos da igreja houveram irmãos espirituais e irmãos carnais, irmãos que andavam segundo o Espírito, irmãos que preferiram andar segundo a sua vontade. E Atos vai a partir daqui nos liberar essa verdade, porque quando você lê até o capítulo 4, verso 37, está tudo muito certo. Um discurso 3.000, outro 2.000, e o outro vai, e coxo levanta, e cego vê, e Pedro corre, e sombra cura. Menino, é uma maravilha. Só que a igreja não é só isso. A eclésia, ela é formada por pessoas que têm problemas e caráter deformado muitas vezes. Difícil de lidar. Então agora, depois do 36, ele vai mostrar dois exemplos. Primeiro, um ótimo exemplo, que é o versículo 36 e 37 do capítulo 4 que nós lemos. Então José quer dizer o seguinte, gente, aqui não foi, falamos, eu quero repetir, não foi uma imposição presbiterial, ou de qualquer, foi a vida, foi abarcando aqueles irmãos,
ao ponto que no momento José olhou e disse, versículo 36, José, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu e trouxe e depositou os pés dos apóstolos. Aqui se você começar de todos juntos até repartir o que tinham, você olha para essa assembleia e diz, é um sonho. Meu Deus, que maravilha. E é isso. Só que Lucas, o homem que Deus usou para escrever esse livro, pelo Espírito, ele é fiel ao que precisa ser dito. Por mais que existisse Josés, que vão ser levados pela vida a servir, a ir lá no governo, dizer, irmãos, eu tenho isso aqui, quero te dar, divide aí, vê quem precisa mais. Nós vamos ter o Ananias e a Safira. E eu fiz questão de anotar algumas coisas que veio ao meu coração, para a gente daqui para lá começar. A frase que mais precisa, irmão, duas frases desse texto do Ananias e Safira, que nós temos que hoje considerar. Eu quero dizer aos irmãos que assim, serão, se o Senhor permitir, 3 noites onde possivelmente nós falaremos só de disciplina do Senhor. Que o Senhor nos guarde, é a mim que vou falar primeiro, e aos nossos ouvidos. Talvez não tenha muito aquilo que sorrirmos com aquilo que vai ser dito, mas com certeza aquilo a que ser considerado teremos. Há 2 frases aqui que vai abrir a nossa noite sobre esse assunto. A primeira é mentir ao Espírito Santo. Nós temos, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que Ananias e Safira são pessoas que nasceram de novo. Houve um homem na história que quis criticar esse assunto. Por quê? Porque nós temos, quando eu digo nós, estou falando da igreja, alguns irmãos têm dificuldade, principalmente se não conhecer espírito, alma e corpo, se não conhecer a tricotomia, se não estudou sobre o que é salvação, se não estudou sobre o processo da salvação, se não tiver uma compreensão mínima de que a salvação, ela é, podemos dizer assim, automática no espírito, mas ela é processual na alma até chegar no corpo. Se não tiver algum mínimo de ensino, ele vai ter problemas com aceitar algumas coisas aqui, porque eu tinha. Mas como 2 pessoas que se converteram, são casadas, congregam, reúnem, nasceram de novo, macunam ou organizam um pensamento de mentir para o Espírito, e pior, enganar o presbitério, governo de Deus? Como é que 2 pessoas que nasceram de novo conseguem querer manipular uma situação dentro da igreja? E aí para nós é o primeiro aviso. Mesmo sendo nascido de novo e cheio de Deus, e vendo milagre, maravilha e comunhão, e todo mundo se abraçando, e vendo a sombra de Pedro curando, e isso não muda o nosso caráter. Ainda assim, vamos já chegar lá. Se dermos lugar, seremos capazes de mentir o Espírito Santo. Mentir para o Espírito Santo, manipular. E esse é o primeiro ensino dessa palavra. E o segundo é a continuidade. Eu lembro muito do Caim. O Caim, para mim, é uma grande incógnita. Eu já li algumas coisas, não tenho uma resposta definida. Alunos em sala de aula já me perguntaram, eu disse, eu não sei, porque eu não vou inventar. Mas o Caim, para mim, realmente é incógnito. Quando Deus diz a ele, olha, se você segurar a onda, se você não permitir, esse mal não vai entrar no teu coração, assim, parafraseando. Caim, tu está pensando em matar teu irmão. Caim, tu já planejou. Caim, tu já pensou que vai ser com uma pedra. Caim, tu já teve a ideia de levar ele lá, e lá tu abordar ele. Caim, cuidado. Irmãos, não existe essa história de quando eu vi eu pequei. Não. Tiago nos ensina, e o Salmo 1 também, que o pecado é uma produção pequena que vai nascendo até florescer em mim e você. Mas o que me deixa intrigado em Caim é se ele tinha, mas quem sou eu para criticar? O Deus eterno disse que ele tinha.
Porque se Deus disse, se você resistir não vai chegar nisso, é porque Ele tinha. Mas nós, eu não tenho nenhuma dúvida, nós temos o Espírito de Deus. Nós somos ensinados todos os dias sobre esse assunto. E o Ananias e Safira, por que eu estou falando sobre isso? Essa frase não encheu Satanás teu coração. Eu saí daqui de noite com isso na cabeça e não dormi. Eu fui olhar eu tenho lá no Novo Testamento que é grego e português. Eu não estou enxergando direito, mas botei lá o celular para ver o negócio. E realmente a ideia é essa: é uma coisa, é um copo que vem aos poucos sendo cheio. Aqui a ideia é que transbordou. Chegou o momento que o Ananias e Safira decidiram: não, vamos enganar Pedro. Vamos. Cederam a Satanás. Mas tudo começou em portas que foram abertas. Nós não sabemos qual foi, mas alguns irmãos citam. Pode ter sido ambição, posição, o nome deles querer ser conhecido na Assembleia. O que mais? Um posto. Pode ter sido raiva dos presbíteros. Pode ter sido inveja do Pedro. Pode ter sido inveja do próprio José. Nós não sabemos. Então, para Satanás encher nosso coração, irmão, basta você abrir uma brecha. Ah, mas eu não gosto desse irmão. Cuidado. Ah, mas eu não suporto a voz dessa irmã. Cuidado. Ah, mas por esse irmão fala ou canta. Oh, meu Deus, que raiva. Cuidado. Cuidado, porque Satanás só precisa de um pouquinho para encher teu coração. Irmãos, Satanás diante do nosso Senhor não é nada. Amém? Não quero aqui botar Satanás para ser um terror. Não, maior que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é bem maior. Mas é o mesmo Senhor que está vendo Ananias e Safira. E eu não sei se você já sentiu esse sentimento. Acho que a maioria de nós aqui já sentiu. Mas inveja é terrível. Você começa a gerir um sentimento em você, e aquilo começa a aumentar, e você fica cego. Ambição também é terrível. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. O ismo, virou uma guerra de poder, que eu já fiz parte. Uma guerra de ego, uma disputa. Quem prega melhor, quem vai pegar gravata, quem é melhor amigo do pastor, quem ganhou mais almas, uma disputa infeliz. E mesmo aqui, olhando para o Senhor, olhando para a cruz, olhando para essa verdade maior do corpo de Cristo, ainda assim nós temos que lutar com isso, porque senão vamos ceder. É triste para nós, mas nós temos que encarar. Satanás ainda pode encher o nosso coração, e nós temos que nos guardar em Cristo. O Senhor tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque como pode eu saber que o Senhor é bom? O irmão Walter aqui pelo Espírito trouxe declarações da Assembleia maravilhosas. Como é que nós podemos saber de tudo isso e ainda não conseguir suportar quem senta do meu lado? O Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Ananias e Safira, irmão, não pode ser renegado. Ah, são duas pessoas, não tem nada a ver com isso. Não temos esse tipo de modelo entre nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos Ananias e Safira. Não estamos impunes disso, não. Alguns irmãos acreditam, e o próprio Paulo, eu acredito até que acreditava nisso, que Paulo vivia na peia, no chicote, no porrete, porque era isso que fazia ele continuar olhando para Cristo. Pode ser. Paulo tem uma oração que fez e não foi respondida, pelo menos é o que ele disse, e nós cremos. Me ajude. Está doendo, o espinho na carne de Paulo é o que? Não sei. Não tenho a menor ideia, só sei que perturbava, só sei que ele não gostava, só sei que o humilhava, só sei que deixava ele bem pequenininho.
E só sei que Deus disse: não vai sair, vai ficar assim. Nessas noites que estamos para encerrar, nós vamos ler aqui Mateus 5, 6. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, alguns textos, onde o Senhor nos dá alguns avisos, para nós olharmos para isso. Então, as portas que podem ser abertas: ambição, coloquei aqui algumas, posição, título, posto, ira, mentira, ego, reconhecimento, são coisas que podem chegar até nós como coisas aparentemente boas, mas é somente Satanás enchendo nosso coração e depois nos largando lá. É muito complicado. E eu coloquei bem grande para eu lembrar: aquilo que fazemos para o Senhor, com que propósito fazemos? Acho que a primeira coisa que eu tenho que perguntar para mim e o Senhor: qual é a razão? Por quê? Mais que evangelizar, ganhar alma, tá? Por quê? Irmãos, quer estudar a Bíblia, quer falar alguma coisa do Senhor, por quê? Que é mesmo? Qual a motivação disso? Qual a motivação do Sérgio, do Pacheco? Podia dormir até mais tarde, mas se larga de lá e vai lá servir os irmãos. Qual a motivação nossa? Por que essa motivação? Ah, irmão, mas a gente ficar trabalhando nisso e pensando nisso, a gente não faz nada. Não, é porque nós temos que estar olhando para isso mesmo. Senhor, esquadrinha, disse Davi, o meu coração. Me ajude, vez ou outra, a orar. Por exemplo, os irmãos sabem, desde que a gente iniciou essa questão de escola da palavra, não sei o quê, sempre a nossa oração foi: quando o Senhor não quiser, acaba com isso. Se não for ter o fruto, porque assim, todo mundo está cansado, vindo de um lado, vem do outro, os irmãos cansados. Se não for para agradar a Deus, irmão, não tem interesse, porque não haverá fruto. Se não houver fruto, não nos interessa. Vai ser somente a gente querendo aparecer e botar a cabeça para fora e tal. E aí vamos cair nisso aqui, que é difícil. 1 João, capítulo 5, verso 16, 17, depois a gente volta para Atos. 1 João, capítulo 5, verso 16, 17. Vai ser o primeiro texto que nós vamos abrir. Alguns assuntos que nós, se o Senhor permitir, falaremos aí de hoje até as próximas noites. 1 João, capítulo 5, verso 16, 17. E aí, para a gente só não se jogar nos textos como se só por ler, irmão, nós vamos entrar em que agora? Uma das coisas que a Ananias e Safira representa para nós é que, além do governo de Deus, que são os irmãos do presbitério estabelecido na Assembleia, o Senhor tem disciplina para o seu povo. Disciplina. A gente não vai falar sobre a história. Eu até pensei, mas não tem tempo para isso, porque para a gente falar de disciplina, eu teria que ir lá para o Antigo Testamento, estudar a disciplina que os sacerdotes davam para o leproso. Aí não tem tempo para isso. A gente ia se perder aqui muito mais tempo. Outro momento a gente pode fazer isso. Mas de modo geral, nós entendemos que a partir da Ananias e Safira, as pessoas começaram a entender: opa, peraí, Deus mata, Deus não está brincando não. Parece que esse Deus é o mesmo de lá. Entenda que essas pessoas eram judias, judaicas, como quiser chamar, ou descendentes, conheciam a história de Israel, sabia das pessoas que Deus tinha matado lá no Antigo Testamento. Lembremos que não tem Novo Testamento escrito ainda. Ananias e Safira é um sinal para aquela assembleia que está começando,
O Senhor tem poder, tem comunhão, tem autoridade, tem sombra de Pedro curando, tem comida para todo mundo, não vai haver necessitado, vamos se abraçar, cuidar dos órfãos e das viúvas, mas o Senhor tem zelo. Não é baderna. Não é só chegar aqui e dizer, o Senhor não quer amostradinho. Porque qual é o pecado de Ananias e Safira, irmãos? É querer fazer algo na carne. É mentir o Espírito Santo, sim. Enganar, sabe? É manipular, para aparecer. Só mente para aparecer. Então, o recado do Senhor, faz, alguns anos eu estava na palestra, eu gostei muito quando o irmão lembrou. Algumas pessoas dizem, mas só morreu Ananias e Safira, e depois daí continuaram mentindo, por que não morreu mais ninguém? O irmão disse, quem disse que não morreu? A Bíblia registrou um fato. Se morreu mais ou não, ninguém sabe. Fica aí o João mesmo, evangelista, disse que muitas coisas que o Senhor fez não foi registrado tudo. O Lucas pegou fatos para registrar, para exemplificar, mas pode ter tido outros casos de pessoas que perderam a vida por enganar o Senhor. Mas uma coisa esse caso provocou: temor. O Senhor é o Deus que sara, mas é o Deus que fere, da mesma forma. João, o nosso amado irmão, no capítulo 5, verso 17, na sua primeira carta, ele diz, a partir do capítulo 5, verso 16, começando 16: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse texto, irmão, é um dos mais complicados. Eu não vou nem me atrever a entrar nos detalhes dele. Não é para isso que eu estou lendo, não, tá? Porque isso aqui tem que sentar, ficar horas falando sobre o que é pecado e etc. Não, esse texto eu estou usando apenas para dizer o seguinte: a gente às vezes olha e diz assim, mas por que o Senhor matou aquele e esse não? Esse julgamento é de Deus, não é nosso. Amém? Há irmãos que eu respeito, que citam quais são os pecados para a morte e quais não são. Amém? Nada é contra irmãos que colocam esses para a morte, aqueles que não é, e etc. Eu prefiro, e continuo olhando, o Senhor é o fiel da balança, o Senhor é o justo juiz. Irmãos, o único que consegue examinar, esquadrinhar e ter a certeza do porquê você está fazendo alguma coisa é o Senhor. Eu só terei se Ele me disser, mas o Senhor sabe. Então, se só Ele sabe, é Ele que vai julgar. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou voltar a contar vários, e isso serve, vou contar porque tem tudo a ver com o texto. Na Assembleia em Salvador, é normal, não deveria ser, viu, irmão? Mas é normal muitas vezes os irmãos não gostarem dos presbíteros, achar que eles tomam a decisão errada, e não sei o que, e fala no corredor, e fala lá na alçada, né? Às vezes tem disso. Nunca aconteceu nada, nunca ninguém morreu. Mas eles colocaram, e eles colocam até hoje um caso muito interessante, de 3 irmãos, que não somente falaram, mas escreveram cartas para as outras assembleias, diminuindo e falseando a vida de 2 irmãos do presbitério. Mandaram para as assembleias. Em resumo, por alguma razão, esses 2 Deus não deixou vivo. Um era
pescador morreu debaixo d'água, sabendo nadar e até pescar tubarão não sabia. Lá mesmo ficou. E o outro parece que morreu de eletrocutado. Ai, quer dizer que não tem nada a ver, os presbíteros não devem isso não. Tem a ver com Deus, irmão. Deus continua o mesmo. Nós temos que temer ao Senhor. Ter muito cuidado com o que nós falamos e agimos. Porque o Senhor continua nos julgando. E Ele pode fazer seu devido julgamento, como fez com Ananias e com a Safira. Há pecados que o Senhor vai aguardar, vai trabalhar. Talvez você passe por alguma situação difícil. Talvez Ele permita algumas coisas. O irmão Ni é muito bom nesse assunto, quando ele diz: a igreja tem que separar o que é punição do que é disciplina. Deus não pune os seus filhos, Deus disciplina. E isso ficou espantado quando ele entrou na assembleia. O irmão foi dar o testemunho e dizer assim: não, irmão, porque Deus está me punindo porque eu pequei. Não, Deus não pune filhos. Deus vai punir o mundo, os ímpios. A punição é outra coisa. Disciplina, nós vamos ver esses dias. Disciplina tem a ver com amor, com cuidado. É diferente. Não tem a ver com raiva, com rancor. Disciplina é outra coisa. Uma vez eu fui para uma palestra sobre disciplina na igreja, meu irmão, acho que foi o Romeu, não sei se foi o Romeu, mas foi. Senhores pais, ele está falando só aos homens. Quando seu filho fizer uma coisa muito errada, e você estiver com muita raiva, não é hora de bater. Porque disciplina não é ódio, disciplina não é raiva, disciplina é amor. Espere passar a raiva toda, espere você ficar tranquilo, aí você volta lá. Eu não sei como consegue fazer isso, viu, irmão? Aí você volta lá e diz assim: Pablo, vem cá. Aí Pablo, o que é? Você errou nisso, nisso, nisso. E agora você vai apanhar. Já estou bem. Agora você apanha. Agora você vai ser disciplinado. Vira o bumbum para cá. Pá. Pablo, segundo o irmão, vai entender que o pai não bateu nele com raiva. Ele foi disciplinado porque errou. E aprendeu alguma coisa. Então Deus não nos trata por ódio, por raiva. Ananias e Safira, não é essa a questão. Mas Hebreus capítulo 12, vamos lá, entrando um pouquinho mais. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 6. Diz o seguinte: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco os vossos filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Irmãos, essa palavra precisa voltar ao nosso coração, ao meu, ao seu, ao dos jovens que vão acompanhar as Escrituras. O Senhor açoita e o Senhor corrige. É por amor, Ele precisa fazer isso. Senão a igreja se perde. Muitas assembleias, mas muitas vezes fica só na parte do não faz muito tempo. Quando o irmão Walter falou aqui de teontologia, doutrina de Deus, pessoa de Deus, quem é Ele e tal, o irmão Walter falou do caráter do Senhor. É amor? É, mas Ele também é juízo, é zelo. Não é ter medo. As pessoas não podem crescer e congregar achando que vão fazer o que quiser, e Deus não está nem aí. É um Deus de amor. Corre, abraça o pai, senta no colo dele, Ele não vai fazer nada contigo. Não é assim. Deus não é um pai displicente. Esse é o recado aqui do escritor aos Hebreus. Versículo 7 e 8, continuando: se suportais a correção,
Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Errado estaria Deus se não nos corrigir, irmão. Tem uma ministração de um irmão muito amado nosso sobre esse texto, que ele disse o seguinte: é o inverso. Ele não está dizendo quem é cristão nem quem não é, mas ele disse assim: é o inverso. Nós temos que ficar com as antenas ligadas se nós vemos alguém que vive pecando e não tem correção. O irmão não está dizendo que essa pessoa não é cristão, não, mas ele acendeu uma luzinha, sabe? Porque biblicamente falando, o Senhor não vai deixar essa bagunça na sua vida. Ele vai corrigir, ele vai açoitar, seja pela palavra dos irmãos, seja pelo puxão de orelha do presbitério, seja pelo um irmão que te pastoreia de perto, seja pela palavra ministrada, seja aparecendo para você, não sei. Mas esse pai não é irresponsável para deixar você mentindo, brigando, fazendo tudo errado e pronto. E vai. Então esse irmão diz para nós, é o contrário, nós temos que ficar ligados, se não houver nenhuma correção. Vamos chegar lá. É a preocupação de Paulo. Um homem, um jovem adúltero, pegou a mulher, a madrasta, a mulher do pai, e a igreja só olhando. Os irmãos, é a única vez que Paulo faz isso, se intrometer numa localidade em uma questão que o governo de Deus é o presbitério. É a única vez que Paulo se intromete, porque também tinha uma relação muito próxima com aquela assembleia, e ele se intromete nisso. Não é assim não. Como é que pode? Então o errado é o contrário, irmão. O correto é, se nós pecarmos, o Senhor vai nos corrigir, sim. Ele vai dar os seus açoites, sim. De que forma ele vai usar, não sabemos, mas ele fará. Versículo 9, ele ainda usa um exemplo humano, o escritor aos Hebreus. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do nosso espírito, para que vivamos? O escritor aos Hebreus disse: vocês têm pai e mãe carnal, a eles se dobraram, a eles vocês foram disciplinados, muito mais é com o Senhor. Irmãos, que os nossos jovens que estão crescendo aí consigam amar o Senhor dessa forma, que nós que somos da geração mais antiga consigamos mostrar a eles que tememos ao Senhor. Consigamos. Versículo 10: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram. Aqueles quem? Nossos pais. É muito difícil. Eu estou chegando lá em casa, não quero dizer o nome, mas os irmãos vão entender. Mas é muito difícil quando o seu filho está chegando à idade onde ele vai mandar nele mesmo, e eu não posso fazer mais nada. É muito difícil. Eu tenho orado, porque todos nós vamos ter que enfrentar isso. E eu tento não nutrir um sentimento de culpa, porque eu não sei como vai ser. Eu não sei quando meu filho tiver 18 e sair, o que é que ele vai fazer. Então eu tento ter a minha consciência um pouco tranquila, dizer assim: não, o que eu podia fazer eu fiz. Mas será se eu fiz? Eu fico assim. Será se eu fiz mesmo? Será se de fato eu sentei na hora que era para sentar? Será se eu falei muito mais para outros do que para eles? O que foi que eu fiz? Mas a verdade é que a nossa correção sobre eles é por pouco tempo. Irmão, 18 anos não é nada. Daqui a pouco todos eles têm. E nós, literalmente, não podemos, legalmente, não podemos fazer mais nada.
vamos tentar amenizar. Enquanto estiver na minha casa, a ordem é minha. Enquanto eu pago o aluguel, quem manda sou eu. A gente vai tentar, né? Você não se sustenta ainda. Alguns vão ceder, ficar um pouquinho mais, terminar a faculdade. Outros não, vão sair, alugar suas casas e ver suas vidas. E nós vamos ficar olhando e dizer: Senhor, tenha misericórdia, porque o que tinha para fazer foi feito. Agora a correção dele será somente a do Senhor. A nossa já passou. A nossa é breve, temporal, tem data. O escritor dos Hebreus está dizendo isso. A disciplina dos pais de vocês tem data. E aqui eu quero me dirigir aos jovens. Aproveite enquanto vocês têm pais disciplina. Aproveite. Aproveite. Porque vai passar. Vão sentir falta do pai dizendo o horário de chegar, o que fazer. Vão ficar perdidos, sem tomar decisões direito. É a hora de aproveitar. Por quê? Porque se você creu mesmo no Senhor, e eu espero que todos os jovens que estejam aqui creiam de fato, a disciplina dos pais é temporal, mas a de Deus é eterna. É isso que o escritor está dizendo. A disciplina dos pais pode parar. Agora eu não vou mais congregar, não, que o Senhor não manda mais em mim. Não vou mais ler a Bíblia, não, o Senhor não manda mais em mim. Vou andar com a roupa que eu quiser, vou visitar onde eu quiser, vou fazer tatuagem, vou me esculhambar. A disciplina do Senhor é eterna. A nossa não, a de Deus é. E é isso que eles precisam botar no coração. Não é uma questão do que o pai disse, não é uma questão do que os pais falaram, é uma questão do que o Senhor disse. Os pais só tentaram repetir o que o Senhor disse. Versículo 11. Terminar o 10. Porque aqueles, os pais, na verdade por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia. O escritor é muito fiel, né, irmão? Cada pai corrigiu como bem lhe parecia. Não há um padrão. Tem pai que corrigiu de um jeito, tem pai que foi de outro, mas todos corrigiram. O escritor é muito fiel. O Espírito Santo é maravilhoso. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmão, eu não vou pular, mais uma vez eu vou dizer. Toda a correção que hoje sai do pai para vocês, ou das mães, é para que vocês tenham proveito no Senhor. É para isso. Não é para outra coisa, irmãos. Se esse pai serve o Senhor, o único desejo dele é que você continue com o Senhor. Só. Verso 11. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, sendo de tristeza. Quase nenhum de nós, quando foi corrigido, deu risada. Quem gosta de apanhar? Nem errado gosta. Primeiro momento é tristeza. Todas as vezes que eu fui repreendido pela minha mãe, pelo meu pai, pelo presbítero, pelo irmão mais velho, o primeiro momento, diz a Bíblia, é tristeza. Não acho que você é diferente de ninguém, não. É isso mesmo. Primeira coisa que a disciplina põe em nós é tristeza, porque você vai conjecturar aquilo ali e dizer: meu Deus, errei. Por quê? Mas depois produz o fruto pacífico de justiça. Amém? Ó, irmãos, que os nossos filhos e nós ouçamos ao Senhor. Paulo chama isso aqui. Eu lembro na casa do Márcio, na época de muita oração, Márcio, pelo seu filho. Nós abrimos lá a Bíblia na época, a gente meditando em Romanos, e Paulo em Romanos explica para nós a tristeza segundo Deus. A disciplina, em muitos momentos, é um local de tristeza que Deus nos leva para nos levar a Ele.
disciplina vai nos entristecer, para que a gente chegue perto dele, toque nele, porque dando risada, brincando e com dinheiro, a gente não conseguiu. Aí Deus às vezes vai nos levar à tristeza, para que nós possamos tocar nele. E se for Deus, amém. Dói. Versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Nós, irmãos, temos que ter muita clareza com isso. O Senhor, em Hebreus, nos mostra que Ele disciplina. Eu quero ler apenas mais um texto em primeira, talvez dois. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Só para nós irmos sedimentando esse caminho sobre a disciplina. 1 Coríntios capítulo 11. É um texto que os irmãos, principalmente dia de hoje, sabem de cor. 11, 29. Examine-se. Esse texto muitas vezes, e particularmente eu concordo, é usado para nós, para nos mostrar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que puniu Uzá, o Deus que puniu todos os homens lá atrás que o serviam também, é o Deus que puniu Ananias e Safira, e é o Deus que continua examinando o nosso dia a dia. Não muda. E o 28 acima: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como desse pão e bebeu desse cálice. 29: porque o que come e bebe indignamente, como come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Aí Paulo decreta a disciplina. Versículo 30 é o nosso principal foco: disciplina. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Irmãos, nós já ouvimos isso aqui muitas vezes, e nós temos que ter esse assunto com muito cuidado para nós. O Senhor não brinca com o zelo na sua casa. O examinar, o Senhor nos dá essa oportunidade de nós mesmos. Nós podemos, e é normal, alguns irmãos nos lembrar que a eclésia, a assembleia, é um reino de sacerdotes. Ou seja, todos nós, de alguma forma, o Senhor nos deu capacidade de ministrar diante dele. Esse examine-se o homem a si mesmo, alguns irmãos não entendem porque Paulo usa essa linguagem. Vamos entender. Lá no Antigo Testamento, quando você estava parecendo que estava com impinge, com algum problema de pele ou em pecado, você ia para alguém te examinar. Havia um sacerdote para fazer isso. Havia um sumo sacerdote para te examinar, te olhar. O Senhor, na nova aliança, nos delegou isso. Claro que é bom um irmão mais próximo, Davi, e outros irmãos, chegar perto de você, botar a mão no seu ombro e com todo o respeito dizer assim: amado, você não acha que está errado não isso? Que bom que nós tenhamos irmãos e irmãs que vejam a mancha do pecado em nós e digam. Com todo carinho, chame para o canto, irmão. Não acha que está errado não isso. Se você se bater igual um siri dentro de uma lata, o problema é seu. Você não quis ouvir, aí você vai se ter com o Senhor.
Mas aqui o texto é muito mais íntimo. O Senhor nos deu essa possibilidade do Espírito habitando em nós, de ter a percepção que estamos em pecado. Esse sacerdócio de si mesmo, podemos dizer assim, olhando para si mesmo, dizendo: não, eu estou com esse problema. E eu quero encerrar, não vou ler o próximo texto, já está com mais de 1 hora aqui. Irmãos, eu, você, qualquer um, se nesses dias, falando de disciplina, ou em outro dia, o Senhor tocar em seu coração, para conversar com o presbitério, para correr e abraçar um irmão que você não vai com a cara dele, para abrir seu coração e destravar todas as janelas que pode Satanás encher teu coração, é a hora de fazer. É a hora de fazer. Não tenham medo dos irmãos do governo, não. Os irmãos estão aí para tratar problema. Deus os abençoe, ore por eles. Não tenha vergonha de dizer que pecou, não. Pecar todos nós vamos, errar todos nós vamos. Não acho que se você disser que pecou, o mundo acabou para você e todo mundo vai olhar. Não, irmãos. O Senhor pode transformar qualquer um do nosso cativeiro. O Senhor pode, a palavra está aí para isso, para lavar, para limpar. O que nós não podemos é partir pão, nos abraçar, nos confraternizar, almoçar e você sabendo que está em pecado e dizer que nada disso existe. Sempre vai ser nos dado uma oportunidade. Lembre da mulher lá do Ananias, da Safira. Pedro ainda olhou para ela e disse: sim, como é que foi isso aí? E ela apenas confirmou a mentira. Então, se eu ou você precisamos correr para o pé de alguém, para o Senhor, o dia, irmãos, é hoje. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ao meu primeiramente. Palavras como essa, primeiro precisa falar com quem está falando, quem está dizendo. Mas que o Senhor possa nos ajudar e a gente caminhar diante do Senhor cada vez mais, um pouco mais limpos, para que o Senhor possa nos guardar das disciplinas que vamos estudar esses dias. E assim é o Senhor. Amém.